Boa tarde, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, quinta-feira, e a gente está aqui para fazer a nossa meditação da palavra de Deus. 3 horas da tarde, né? É uma hora importante, é uma hora que 3 da tarde e 3 da manhã, né? São horários que a gente escolhe, né, para orar a Deus, né, para ter uma intimidade com Jesus. E às 3 horas da tarde é a hora da misericórdia, né, para nós católicos. Então, a gente está aqui meditando a palavra de hoje, a liturgia de hoje. Vamos ver o que Jesus trouxe para a nossa vida hoje, para a nossa mudança de vida e para a nossa santidade diária, né? A santidade de hoje. Como eu posso mudar, o que eu devo evitar, né, para fazer a vontade de Deus. A gente vai ver agora. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus ela continua no livro de Lucas, no capítulo 7, no versículo do 36 ao 50. O perdão gera o amor. Certo fariseu convidou Jesus para uma refeição em casa. Jesus entrou na casa do fariseu e se pôs à mesa. Apareceu então certa mulher conhecida na cidade como pecadora. Ela, sabendo que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, levou um frasco de alabastro com perfume. A mulher se colocou por trás, chorando aos pés de Jesus. Com as lágrimas, começou a banhar-lhe os pés. Em seguida, os enxugava com os cabelos, cobria-os de beijos e os ungia com perfume. Vendo isso, o fariseu que havia convidado Jesus ficou pensando: se esse homem fosse mesmo um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, porque ela é pecadora. Jesus disse então ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para dizer a você. Simão respondeu: Fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata, o outro lhe devia 50. Como não tivesse com o que pagar, o homem perdoou aos 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: Acho que é aquele a quem ele perdoou mais. Jesus lhe disse: Você julgou certo. Então Jesus voltou-se para a mulher e disse a Simão: Está vendo esta mulher? Quando entrei em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos. Você não me deu o beijo da saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Você não derramou óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por essa razão, eu declaro a você: os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela demonstrou muito amor. Aquele a quem foi perdoado pouco, demonstra pouco amor. E Jesus disse à mulher: Seus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar: quem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: Sua fé salvou você. Vá em paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, o evangelho hoje, ele é um pouquinho estendido, né? Ele é um pouco grande, mas assim, nos traz uma lição que muitas vezes a gente esquece. Aliás, eu acredito que a maioria das vezes a gente esquece essa lição, né? Que é
Não é as coisas que a gente faz para o mundo ver, né, que nos santifica, mas é o amor que a gente dá às pessoas. É como a gente trata as pessoas. A gente percebe aqui, a história diz: um certo fariseu convidou Jesus para ceiar na sua casa, né? E Jesus foi. Chegando lá, chegou também uma mulher, e essa mulher era pecadora, né? E essa mulher, ela, com certeza, vamos se dizer, ela era uma prostituta. Mas a palavra diz que ela trouxe com ela um perfume, né? Um perfume caríssimo, caríssimo, que com certeza essa mulher ela conseguiu esse perfume, né? Talvez pelo pecado, né? Pelo pecado. Talvez ela era uma prostituta, né? E ela conseguia esses perfumes, essas coisas. E ela tinha essa relíquia guardada. E a palavra diz que ela, imediatamente quando ela viu o mestre, ela foi, se prostrou diante dele, chorou, lavou os pés dele com as lágrimas dela, enxugou com os seus cabelos, né? E depois ungiu com o perfume caríssimo e alabastro, né? Que era um perfume caríssimo, né? Não era todos que tinham condições de ter. Então, vamos mais ou menos entender, né? Então, aquele fariseu ficou observando, julgando, né? Se ele fosse o mestre, ele saberia muito bem quem é essa mulher. Essa mulher é uma pecadora, né? Eles, os fariseus, não tinham pecado nenhum, para não dizer o contrário, né? Eram pessoas hipócritas, né? Que só fazia as coisas para aparecer. Com certeza ele convidou Jesus à casa dele para aparecer, para mostrar, né, que ele tinha uma intimidade com Jesus, uma amizade, vamos se dizer assim, para mostrar à sociedade, né, vamos se dizer assim. Então ele leva Jesus na casa dele, mas Jesus conhece os corações e sonda, né? Então Jesus viu. A gente nesse evangelho, a gente observa a diferença do fariseu, do ato do fariseu com o ato da pecadora. É justamente isso que a gente tem que observar. Por quê? Porque todos nós somos pecadores. A gente representa um pouquinho do fariseu e muito da pecadora, né? A gente representa isso. Então, o que é que acontece? A palavra diz que ele fica ali julgando, né, com o pensamento. E Jesus, que sonda os corações e sonda tudo, Jesus diz: quero falar com você, né? Desde que eu entrei, você não me deu uma sede d'água, não me ofereceu. Ou seja, Jesus quis dizer que ele não estava tratando Jesus com amor, né? Ou seja, se ele não estava tratando Jesus com amor, com a atenção com que aquela pecadora chegou tratando, né? Então era a aparência, né? Acredito eu que era a aparência. Então ele levou Jesus ali para mostrar à sociedade, à grande sociedade, que ele tinha uma amizade com Jesus, né? E aí Jesus diz: ela, como pecadora, desde que eu cheguei, que ela me bajula, que ela me agrada, né? Então eu vejo no coração dela amor por mim, né? Amor por mim, porque ela sabe que eu sou o mestre, ela sabe que eu sou filho de Deus, ela acredita na minha santidade, ela acredita que eu sou filho de Deus. Então, quando ela chega por trás, a palavra diz que ela chega por trás, ela já chega chorando, ou seja, ela chega pedindo perdão por todos os seus pecados que ela cometia ali, né? Ela sabia que estava diante do Filho de Deus e só ele poderia perdoá-la,
né? Então, por isso ela chega chorando desse jeito, por isso ela chega lavando os pés dele desse jeito, com suas lágrimas, né? Meu Deus, é política, viu? E aí, ela chega sabe, com todo o amor que ela tinha no coração para ele. Só que a palavra diz que ela guardava consigo essa relíquia, né? Que é esse perfume de alabastro. Era um perfume caríssimo, né? Você dando continuidade à leitura, você vê, é um perfume caríssimo, que só os grandãos da sociedade tinham condições de ter esse perfume. Mas ela tinha esse perfume, ou seja, deduzimos que ela ganhou de alguém, de algum homem. Ela era uma prostituta, essa mulher, né? E aí o fariseu, né, com todo o desprezo, ainda pensa de uma forma desprezível, né? Se ele fosse o mestre, ele saberia quem estava ali tocando, ou seja, ela era tão pecadora que ela não poderia tocar em Jesus. Daqui a gente tira uma lição, né, de que Jesus ele não faz distinção de pessoas. Não é porque você está na igreja, não é porque o outro está no mundo que Jesus faz escolhas. Muitas vezes quem está dentro da igreja faz tudo errado na visão do Senhor, né? Na visão do Senhor faz tudo errado, porque o coração muitas vezes o coração às vezes é ruim, né? Não faz. A aparência é que faz com que... Muitas vezes a gente vê as pessoas indo para a igreja, a gente vê as pessoas com a Bíblia debaixo do braço, né? E aí a gente diz, nossa, que mulher de Deus, nossa, que homem de Deus. Mas por dentro não tem nada de homem de Deus. Quando lê a palavra, acha a palavra muito dura, né? Acha que a palavra é muito radical. Não vou de forma nenhuma seguir. Jesus, ele vai me perdoar. Jesus já me salvou, a minha salvação ela já está garantida. É assim que se pensa. E eu não vou cumprir isso aqui. E ele sabe que eu não vou conseguir cumprir, né? Mas em nenhum momento aqui da palavra de Deus, até onde eu li, eu vejo Jesus aliviar e dizer assim, essa frase que eles sempre repetem, né? Eu sei que vocês, meus filhos, não vão conseguir, né, fazer a minha vontade diante dos meus mandamentos. Então eu vou aliviar um pouquinho para vocês, né? Eu vou diminuir bem aqui essa vírgula, vou diminuir bem aqui esse ponto, né, para que vocês aliviem o peso de vocês e vocês consigam a vida eterna. Muito pelo contrário, né? A gente vê aqui que a palavra, uma das passagens que diz, né? Nenhuma das minhas palavras serão tiradas, né? Então a gente vê, em primeiro lugar, que Jesus ele não fazia distinção de pessoas, né? Ele não fazia distinção de pessoas. Então, Jesus veio para os doentes. Os doentes são essas pessoas que vivem praticando pecados. Ele veio para nós, né? Que não nos elevamos, né, em dizer, eu sou um convertido, já estou salvo, né? Jesus já me salvou. Eu sou diferente porque eu sou de tal igreja. Eu sou diferente porque eu não sou do mundo. Eu sou diferente porque eu não tomo uma cerveja mais. Eu sou diferente porque eu não vivo no forró. Eu sou diferente porque eu não visto roupas escandalosas, né? Então eu sou diferente, né? Eu estou no meio daquela quantidade que vai entrar no céu, né? Só que o coração muitas vezes é muito podre, né? Aí a gente tem um pouquinho dos fariseus, porque os fariseus eram pessoas hipócritas, né? Que gostava de humilhar, gostava de apontar. Tudo isso a gente faz. Então a gente pode sim se considerar um pouquinho de fariseus. Aquelas pessoas que verdadeiramente conheceram a palavra de Deus e tenta seguir, eu até tiro, né? Eu até tiro
desse título de fariseu. Mas ainda quem não conheceu, ainda tem muito de fariseu, né? E Jesus mostra que não é porque ela era pecadora, não é porque ela estava ali, né, beijando os pés dele, tocando nele que era um santo, né? Não era porque ela estava com aquele óleo que veio do pecado, vamos dizer assim, talvez de algum dinheiro que ela recebeu de alguém que ela passou a noite, né? Não importa, importa que ela estava ali pedindo misericórdia a Deus naquele momento, pedindo misericórdia a Jesus que perdoasse os pecados dela. As lágrimas que ela derramava era perdão que ela estava pedindo a Deus, porque ela sabia, ela acreditava que ele era o mestre, coisa que os fariseus, os mestres da lei, os próprios judeus não acreditavam. E ela estava ali. Então, todas as vezes que alguém aponta para o nosso pecado e diz, tu tá do inferno para dentro, né? Tu tá do inferno. Não escute essas pessoas. Não escute. Só você sabe do que você está aprontando, só você sabe do seu pecado, só você sabe do seu arrependimento. É você e Deus. Muitas vezes a gente conhece, é um conhecedor da palavra de Deus e a gente faz errado, né? A gente não deixa a prepotência passar, a arrogância, a falta de humildade, né? O perdão a gente não dá, não vou dar o perdão. Eu não vou dar o perdão, mas nem que eu morra. Mas nem que eu esteja num leito de morte, assim, eu não perdoo fulano. E a palavra diz, se você não perdoar o seu irmão, você também não será perdoado, né? E a gente sabe que um dia a gente vai precisar do perdão de Deus, quando a gente chegar no dia do julgamento, né? Então, é interessante o amor com que essa mulher, ela adorava Jesus. Hoje é quinta-feira. Nós católicos, né? A gente tem a quinta-feira, aonde o sacrário, ele é exposto, o ostensório ali, aonde é colocado Jesus, né? E Jesus ali em forma de pão, né? Só lembrando que nós temos essa fé, né? Essa fé nós temos que Jesus está vivo na Santa Eucaristia, né? Isso é um mistério de fé. Se você olha para um pão, um pedaço de pão, e você diz, jamais eu vou acreditar que ali está o sangue vivo do Senhor e o corpo vivo do Senhor. Você não vai acreditar. Mas se você olha, você lê a palavra e você vê que ele deixou para nós o pão e disse que se transformaria ali através da consagração. Ele vinha se fazer presente. Nós temos Jesus vivo na nossa igreja. Nós temos Jesus. Então, na quinta-feira, né, a igreja ela é aberta e Jesus está lá exposto. Quando você, muitas vezes, você não tem uma intimidade, né, com a igreja, com as coisas de Deus assim, aí você passa uma quinta-feira, você vai num comércio, geralmente você vê a igreja aberta. Aí você diz, olha, a igreja aberta dia de hoje, né? E você olha para o altar, você vai ver quem? Você vai ver Jesus ali, né? Muitas vezes a gente passa, muitas vezes a gente está apressado, muitas vezes a gente sabe que Jesus está ali, a gente não entra nem para falar com ele. Ô Senhor, bom dia. Olha, eu estou indo resolver isso. Se a gente aprendesse a ter essa intimidade com Jesus, tratar Jesus como se ele fosse uma pessoa que vive do nosso lado, uma pessoa da nossa família, né? Quando a gente fosse jantar, a gente convidasse Jesus para jantar, a gente convidasse Jesus para almoçar. Senhor, hoje eu vou naquela festa. O Senhor quer ir comigo? O Senhor vai comigo naquela festa, porque aí o Senhor fica tomando conta de mim, né? Vai fazer uma compra de supermercado. Ah, Senhor, hoje eu vou ao mercado. Vamos comigo que eu vou lhe mostrar umas coisas que tá um absurdo naquele mercado. E aí você vai, você sabe que você está na companhia do Senhor. Então, é mistérios de fé, né? É mistérios de fé. Se você olha, assim,
você não vê nada, você vê um pedaço de pão, você vê vinho ali. Não é o sangue de Jesus, não é o corpo de Jesus. Então, é mistério de fé. É mistério de fé e eu posso garantir que ele está vivo ali por experiências, né? Eu tenho 20 anos de caminhada, né? E a minha experiência com o Santíssimo são muitas, são inúmeras, né? De sentir, dele tocar, né? De você sentir no seu corpo, na sua pele, né? Que ele está ali presente, mesmo em momentos de dúvidas, porque houve muitos momentos de dúvidas. Será, Senhor, que o Senhor está aí? Mas a gente não vê nada, a gente só vê um pedaço de pão, uma bolachinha assim, né? Redondinha, que a gente vê. Então a gente está perdendo vida. Quando a gente passa numa igreja que a gente vê Jesus ali, são pouquíssimas as pessoas que vai à quinta-feira na igreja adorar o Senhor. São poucas. Você passa, praticamente a igreja está vazia. É um, é dois, é três, é quatro. É o pessoal ali do movimento da igreja, né? Se a gente soubesse que era Jesus ali, que estava ali, a igreja não dava ninguém. Não dava ninguém. Porque as próprias pessoas que conhecem a palavra de Deus, as próprias pessoas estavam ali para adorar. Aí você me pergunta, mas como? Como que Jesus vai estar presente diante de uma nação? A gente falava da nação, né? Acho que foi ontem que a gente falava da geração. A gente falava da geração. Como é que Jesus vai estar numa geração perversa como essa de hoje, né? Onde existe tudo ao contrário do que a palavra pede, né? Onde as pessoas praticam coisas absurdas. Por quê? Porque Ele nos ama. Ele é misericórdia. Jesus é a misericórdia pura na nossa vida. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós não estaríamos aqui. Nós estaríamos do inferno para dentro. Então foi a misericórdia, foi o amor ágape dele que nos deu esse presente da sua presença. Ele poderia dizer, naquela ceia, ele poderia dizer, eu vou e vocês vão ficar órfãos, vocês vão ficar sozinhos, vocês vão ter que se virar, né? Mas não, eu vou, mas eu estarei contigo até o fim. Até o fim eu estarei com você, né? Este é o meu corpo, este é o meu sangue. Se não fosse Jesus ali, não havia necessidade de um pão ser elevado e de um cálice ser elevado para representar o sangue e o corpo de Cristo. Não precisaria. Jesus deu vários exemplos. Jesus também não precisava se batizar porque ele já era santo. Então ele se batizou para mostrar que a partir do batismo nós voltamos ao colo do Pai, né? E assim sucessivamente. Então a Eucaristia ela é um mistério de fé. Eu preciso acreditar. Eu também só posso ir receber se eu acreditar, né? E ali Jesus se faz presente. A sua misericórdia, né? Faz presente. E aí essa mulher, né? Quantas vezes a gente é olhado, né? Por pessoas que se sentem santa, que está na igreja, que está ali convertido, né? E olha para nós, muitas vezes porque colocamos um batom, colocamos um acessório, um brinco, né? Fazemos uma sobrancelha e a gente se cuida, né? Porque Jesus gosta de povo bonito, né? Jesus não vai querer que você seja uma jogada. Você vê pessoas aí, pessoas até jovens, que entram em certas denominações, colocam um cocó aqui assim, de senhora de 100 anos, coloca um cocó, deixa o cabelo ficar todo branco, sabe? E não pode colocar nenhum batonzinho, nenhum brilhozinho, né? Brinco nem pensar, sobrancelha tá de pelo até o olho todo, né? Ah, não pode, não pode, não pode. Né? Não, Jesus não quer isso. Jesus quer que a gente se sinta bem, mesmo porque esse corpo, ele vai ficar.
Jesus não vai aproveitar o nosso corpo em nada. O nosso corpo, ele vai virar pó. Então, aquilo que a gente usa aqui, vai ficar aqui. Vai virar pó. Né? Vai virar pó. Agora, a nosso coração é que tem que estar limpo. É a nossa alma que tem que ser limpa. Ele precisa olhar para nós, né? E ver a nossa alma limpa. É como a diferença desse fariseu para esta mulher. Olha o que Jesus fala. Desde que eu entrei na tua casa, tu não me desse água para beber. Tu não me desse água, tu não ungisse meus pés com óleo, né? Ou seja, ele quis dizer, a atenção que eu esperava de ti, tu não me desse, né? Era adoração. Jesus está falando da adoração, né? Você não me adorou porque você não acredita que eu sou filho de Deus. Era como se ele falasse com essas palavras para aquele fariseu. Você não acredita que eu sou filho de Deus. Então você me trouxe aqui para quê? Para mostrar para a sociedade que você tinha, né, uma intimidade comigo. Mas ela não. Ela, como uma pecadora, ela poderia regredir, ela poderia ficar com medo de vir. Mas ela veio, o mestre está ali, eu vou lá. Essa mulher, ela poderia, porque a palavra diz que ela se converteu e Jesus diz, os teus pecados estão perdoados, vai em paz. Ou seja, a palavra diz que ela se converteu, que ela foi e deixou de pecar. Mas mesmo que ela, tirando para a nossa vida, que ela tivesse ido adorar o Senhor, que ela tivesse demonstrado ali, derramado toda a sua lágrima nos pés de Jesus ali, e ela saísse dali e continuasse pecando, né? Ela demonstrou amor, ela demonstrou fraqueza para ele. É como se ela dissesse, Senhor, me perdoe pelos pecados que eu fiz até hoje, mas eu não tenho força de sair do pecado em que eu estou. Esse pecado, ele trazendo para a nossa vida, são vários, né? É só você olhar os mandamentos e você ver aonde você se encaixa, né? Aonde você pode se encaixar ali. Eu não tenho força de sair de tal coisa. Me ajuda. Né? Eu tenho fé que um dia eu vou sair desse pecado, seja esse de prostituição, de bebida, de drogas, né? De roubo. Então, a misericórdia dele, ele acolhe o pecador quando ele se prostra diante dos pés dele e pede perdão. Independente, ele não diz assim, não quero nem ver a sua cara aqui, pode desaparecer de perto de mim, né? Não é assim que a gente faz com o irmão? Quando o irmão faz raiva, quando o irmão trai, quando faz e acontece, não quero mais ver fulano na minha frente. Jesus não, Jesus ele quer. Assim que a gente se ajoelha e que as nossas lágrimas, ela cai diretamente no seu coração. E ali ele tem misericórdia de nós, né? Ele perdoa os nossos pecados quando a gente se arrepende. É por isso que o perdão, ele é importantíssimo na nossa vida. Precisamos pedir perdão. Precisamos nos confessar, né? Precisamos nos confessar. Pedir perdão das coisas que a gente faz. Muitas vezes a gente se arrepende, em outras a gente não se arrepende. Mas aqueles pecados que são que você se arrependeu, ele é apagado da sua vida. Jesus, ele perdoa, porque houve um arrependimento aqui dentro. Claro que Jesus sonda o coração. Não adianta você chegar lá no padre, você abrir o seu coração e dizer, ah, Senhor, eu fiquei com um homem casado, né? Eu não queria. E Jesus vendo no teu coração que tu queria, né? É muito mais fácil você dizer, eu fui fraca, eu fiquei porque a minha carne gritou, eu senti um desejo imenso por ele e a gente ficou junto. Mas eu sou conhecedor da palavra de Deus, ou conhecedora da palavra de Deus, e eu sei que eu não fiz o certo. Eu não fiz o certo e eu estou arrependida.
Eu estou arrependida porque eu fiz, mas eu fui fraca. No momento eu quis, porque acontece de você ir seguir os seus desejos da carne e depois você se arrepender, né? Depois você se arrepender. E essa mulher, ela representa o pecador. Ela representa a mim, ela representa você, né? Ela nos representa. E o Evangelho hoje nos mostra isso, que Jesus é misericórdia em todo o tempo, né? Mesmo você com os seus pecados, né? Tinha um pregador no grupo de oração que eu participei, que eu fui coordenadora, que ele dizia: nós temos um pecado, todos nós temos um pecado de estimação, né? Que é aquele pecadinho que a gente nunca deixa de lado, né? A gente pode passar uma semana sem pecar, mas sempre está ali. Aí ele falava pecado de estimação. Mesmo você com o seu pecado de estimação, Jesus não deixa de te amar, Jesus não vai te jogar de inferno para baixo, como dizem por aí as pessoas que se acham, né? Os fariseus, vamos dizer, os fariseus que muitos vivem na igreja e vivem aí julgando, apontando. Ah, fulano ali, fulano bem ali, tá saindo com meu vizinho, ó, meu vizinho é casado, tá no inferno. Tanto que eu tentei converter, tanto que eu convidei para ir à igreja, tal. E muitas vezes esse mesmo que tá ali apontando o dedo, tá passando a mão na verba da igreja. Muitas vezes também tá passando a mão na irmãzinha lá da igreja, né? Então, ninguém tá salvo. Ninguém tá salvo. A palavra, ela nos promete isso, mas a gente precisa fazer a nossa caminhada aqui, né? Para que a gente possa ganhar essa vida eterna. O sangue de Jesus precioso que foi derramado todo na cruz não é qualquer coisinha, não. Não é por qualquer coisinha, não. Ah, estou convertida, já vivo na igreja, já leio a palavra de Deus, eu canto, eu prego, eu faço, eu aconteço, eu estou salva. Ah, tá não, meu amor, tá não. Você vai ter que fazer, misturar tudinho dentro de você, sabe? Ver como é que você tá, como é que você não tá, aonde é que você tá errando, para que você vá consertando enquanto você tá em vida, né? Então, hoje a palavra de Deus vem mostrar essa diferença, né? A pecadora que adorava o Senhor, a pecadora que chegava junto do Mestre e derramava toda a sua lágrima, lavando os seus pés e enxugando com os cabelos, né? Tendo ali, derramando ali toda a sua humildade, sabendo que era pecadora, reconhecendo que era uma prostituta, que fazia coisas erradas, né? Sabia que aquele perfume que ela estava levando foi, né, de coisas ilícitas, que Jesus sabia de tudo, mas ela levou, ela guardou, né? Se fosse um fariseu, ia dizer: eu gastar o meu perfume caríssimo para lavar os pés deste homem, mas não, de forma nenhuma que eu vou fazer isso, né? E ela não tinha nada, coitada, só o pecado, só a vida de pecado para entregar, e chegou lá adorando. Então a palavra hoje vem falar em adoração. É quando eu adoro em espírito e em verdade, é quando eu adoro com o coração o Senhor, que vale a pena para Ele, né? Eu não preciso instalar somente o corpo dentro da igreja, dentro da minha casa, né? Eu não preciso mostrar para as pessoas que, não, a pessoa é um adorador, é isso, é aquilo. Mas dentro não faz a vontade de Deus. Tirando para a nossa vida, a gente não faz a vontade de Deus. A nossa declaração de amor para Jesus é tentar mudar a cada dia. Um pouquinho cada dia. Essa é a nossa declaração de amor. Desta mulher foi o perfume. Ela levou o perfume mais caro que ela tinha. É como a viúva, né? A viúva que comoveu o coração de Jesus. Quando ele viu ela, que só tinha uma moeda, ela chega lá e dá o seu dízimo. Dá a sua oferta ali. A única coisa que ela tinha, né? Enquanto
Os fariseus, mestres da lei, as pessoas riquíssimas que estavam lá, ia lá e depositava uma merrequinha de dinheiro, né? Mas aquela viúva, ela tinha só uma moeda. E ela foi lá e deu. Então, é sobre o que a gente passa de coração para coração. É o nosso coração que vale para Deus. É o nosso amor que a gente passa. O que vale é o amor. É quando você vai cuidar de alguém, por exemplo. Você cuida de uma criança. Você demonstra todo o amor que está cuidando. É o que vale é o amor, né? Você cuida de um idoso. Você é o jeito que você trata o idoso, né? Às vezes você sabe que idoso é pessoa difícil, né? Dependendo, então, da vida do idoso, né? Se for uma vida de arrogância, ele não vai te tratar bem, né? Mas se você não tiver Jesus, você vai tratar ele do mesmo jeito. Não pode. É como Jesus diz aqui. Ela veio a mim com o amor, né? Ela veio com o amor. Mesmo pecadora, mesmo suja, ela veio. Mesmo suja, mesma coisa. É a gente quando vai cuidar de alguém, quando a gente vai fazer algo para alguém, quando a gente olha para a pessoa com empatia, quando a gente tenta olhar para a pessoa com humildade, né? Quando a gente escuta o outro, quando a gente tenta entender o outro. Enfim, são inúmeras coisas que esse evangelho nos traz hoje e a gente precisa analisar. Você pode observar que a palavra de Jesus aqui é forte. Ele diz, ela trouxe amor para mim. Amor. Eu senti no coração dela que ela estava trazendo tudo o que ela tinha. Ou seja, o perfume caríssimo, que nenhum, era como se ele dissesse àquele fariseu, nem tu mesmo teria coragem de me dar, nem um óleo tu me ungisse. Ela trouxe esse perfume caríssimo. E as suas lágrimas lavou meus pés. A palavra diz que ela beijava os pés dele, né? Ela beijava. Então, eu fico imaginando que ela chorando, pedindo perdão, sem força de sair do pecado, né? Trazendo para a nossa vida, muitas vezes a gente se arrepende das coisas que a gente faz e a gente continua fazendo. E isso não quer dizer que Jesus não esteja do nosso lado, isso não quer dizer que Jesus ele não tenha misericórdia por nós, que ele tenha esquecido de nós, que quando for no final do mundo, que acabar o mundo, que tiver o julgamento, a gente vai para o inferno. Claro que não. Claro que não. Ele quer sua conversão, claro que ele quer. Você precisa, em algum momento da sua vida, abrir o seu coração para você entender a palavra de Deus, para que você se salve verdadeiramente. Porque uma coisa é fato, nada daqui será tirado, né? Nada daqui será tirado, mas não é porque você ainda não conheceu a verdade, que você ainda anda no mundo, que você está no inferno, de forma nenhuma, né? Então, essa reflexão de hoje, né? É um pouco grande. Eu sempre digo que você tem que ler uma vez, aí você vai ler a segunda vez e você vai ler a terceira vez. Aí depois que você lê, né? Você vai começar a entender. Aí você abre o vídeo e aí você medita comigo essas coisas que a gente tá aqui debatendo, né? A gente tá falando aqui. Para que você possa entender, porque às vezes eu leio uma vez, eu não entendo. Tudo que a gente vai ler a primeira vez, a gente lê na rapidez, a gente lê rápido, né, um livro, por exemplo, você lê a primeira vez, você quer ver logo o final da história, não é assim? Pronto. A segunda vez você já vai começando a entender, você vai começando a ver coisas que você não viu a primeira vez, e se você lê a terceira vez, é que você vai conseguir entender mesmo, tudo direitinho. A palavra de Deus é a mesma coisa. Amém? Um bom final de tarde, né? Para vocês, uma boa noite e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.